Afundada na mais profunda crise existencial de sua história, agravada pelo crescente êxodo de fiéis e pastores. A seita cristã Maranata agora enfrenta um movimento interno sem precedentes. E no centro desse colapso está o nome de Gedel Tigueiros. São mais de 50 anos de poder concentrado em suas mãos, transformando sua liderança em um reinado vitalício e inquestionável. Mas agora, o império começa a ruir por dentro. Pastores e membros outrora submissos ao sistema se levantam. Cartas abertas estão sendo escritas, e a cobrança é clara. Eles exigem a renúncia do rei da obra, Gedel Tigueiros, e até a retenção dos dízimos. E não há como esconder, a crise é estrutural, doutrinária, moral e espiritual. É o grito abafado de uma seita que, oprimida pelo peso da tirania que ela mesma alimentou, começa a desmoronar. Antes de narrar a carta, farei uma introdução para que você compreenda os motivos pelos quais a Maranata é uma seita. Inscreva-se agora no canal, curta e compartilhe este episódio. Ao clicar no botão de like, o recurso Ripar estará disponível, e você poderá ativá-lo e ajudar este conteúdo a alcançar mais pessoas. Conheça nossa loja de produtos, e adquira agora sua camisa ou caneca oficial do canal A Religião Certa. Ao comprar, além de apoiar o canal, você contribui para libertar mais pessoas presas em seitas de controle mental. O link está disponível nos comentários. Eu não sei se você entende completamente as razões pelas quais nós chamamos Gedel T, rei da obra, ditador e papa semita. Esses adjetivos não são utilizados à toa. O estatuto da instituição concede a Gedel T um poder absoluto. Não há qualquer previsão legal para sua destituição, ainda que ele cometa crimes. Mesmo que desvie recursos dos dízimos, o estatuto não prevê sua remoção. Ele pode cometer qualquer pecado, nada o tira da função de dono da obra. Parece absurdo, e de fato, é monstruoso. Gedel T conquistou um nível de autoridade que nenhum presidente do mundo teria, a não ser em regimes como a Coreia do Norte, onde impera a ditadura totalitária. Nenhuma religião legítima concede a um líder tanto poder quanto foi entregue a ele. Ele é o dono. Você pode se perguntar: como deixaram isso acontecer? Por que deram tanto poder ao rei da obra? A resposta é simples. Gedel T é o fundador da chamada Obra Revelada, a seita que ele próprio define como maravilhosa. E para ele, de fato, é maravilhosa. O fato de Gedel T só ter assumido oficialmente a presidência em 2007 escondia sua real intenção: manter o controle total sem assinar nada que pudesse comprometê-lo juridicamente. Ele sempre teve pavor de deixar rastros, pois sabia que poderia ser responsabilizado por diversos crimes. Ele nunca assinava nada, e eu o vi fazer essas declarações por pelo menos 3 vezes. Ele dava ordem sem se comprometer com sua fala. Usava sua autoridade eclesiástica como um passaporte. Para isso, usou homens como escudo. O primeiro presidente, o pastor Manuel dos Passos Barros, seu sogro. Depois, o pastor Dó, casado com sua irmã Saragueiros. Essa dupla de pastores serviu apenas para dar sustentação à estrutura que mais tarde seria dominada por Gedel T com punho de ferro. Homens humildes, sem vaidade nem sede de poder, que talvez não tenham percebido a ganância que crescia diante deles. Ou, quem sabe, estavam simplesmente impotentes diante da astúcia do rei da obra. O fato é, Gedel T sempre foi o verdadeiro comandante. Eu vi tudo de perto, nos anos 90. Ajudei a construir várias casinhas de tijolos. Participei de dezenas de mutirões no Manaim. Sempre tivemos medo do rei da obra. Era um homem grosso, mal-educado, desrespeitoso com os próprios fiéis. Seu autoritarismo era confundido com autoridade espiritual, porque acreditávamos que Deus o havia enviado para nos doutrinar. Mas aos poucos, nossos olhos foram se abrindo. E enxergamos aquilo que muitos ainda se recusam a ver. Estávamos presos dentro de uma seita. Uma seita perigosa. Gedel T usou os fiéis com o discurso de que estaria realizando uma obra revelada, quando na verdade, ele apenas copiou o modelo inventado por outros empresários no ramo de seitas. Vamos à carta aberta, direcionada aos membros e ao presbitério. Carta circular aberta.
Ao Conselho Presbiteral e membros da Igreja Cristã Maranata. A paz do Senhor Jesus. Primeiramente, agradecemos ao Sr. Solon Pereira, certos de que, se não fosse ele a voz dos membros da ICM neste momento, não teríamos o amparo devido dentro da instituição e seríamos fatalmente silenciados. Agora, no entanto, estimamos contar com o apoio de quase 60% da Igreja no Estado do Espírito Santo e em nível nacional. Temos avançado em conversas com coordenadores e membros, buscando definição de um mesmo propósito no Senhor. Prezados membros do Conselho Presbiteral, a voz da Igreja precisa ser ouvida. Existe entre os coordenadores de todo o Brasil um clamor da Igreja fiel para que o atual presidente da Igreja Cristã Maranata não permaneça no cargo, considerando que sua liderança tem envergonhado a Igreja. Sua forma de tratar os pastores não condiz com a postura de um líder cristão equilibrado, tampouco manifesta o fruto do Espírito Santo. Motivos que sustentam o pedido de sua renúncia ou destituição, baseados em fatos. Primeiro, descaracterização dos seminários. Os seminários realizados em Domingos Martins deixaram de ser fundamentados na Palavra de Deus. Prova disso é a crescente ausência da leitura da Palavra de Deus e a utilização das Bíblias por parte dos membros. A Bíblia só serve para marcar lugar agora, e olhe lá. Os temas se tornaram vagos e desconectados da sã doutrina, abordando assuntos como ciência e fé sem relevância real para o crescimento espiritual. Solicitamos que, já no próximo seminário, as aulas sejam retomadas no formato tradicional, com professores ministrando com liberdade e autoridade do Espírito Santo. O modelo atual, baseado em lives curtas e rasas, não ensina a Bíblia, não promove exame das Escrituras e não transmite a doutrina que fundamenta nossa fé. Os irmãos pagam para ir ao Manaim porque querem aprender a palavra, não ouvir fábulas ou filosofias ocas. Segundo, desvio do propósito original do Manaim. O Manaim, que por tantos anos foi um local dedicado à consagração e ao ensino da palavra, tem se transformado em um espaço de lazer e vaidade. Atualmente, os participantes enfrentam altos custos para vivenciar experiências que, na prática, se assemelham a passeios turísticos, onde o tempo destinado ao lazer acaba sendo maior do que aquele dedicado ao estudo bíblico. O que se afasta significativamente do propósito original. Além disso, mudanças recentes, como a obrigatoriedade de levar canecas individuais sob o conceito de Manaim sustentável, têm causado estranhamento entre muitos irmãos. Há uma percepção crescente de que a Igreja, sob a atual liderança, possa estar adotando princípios alinhados à chamada Agenda 2030 da ONU. Uma pauta frequentemente rejeitada por igrejas evangélicas comprometidas com a sã doutrina. Também nos chama a atenção a recorrente afirmação de que temos tudo em comum, que, embora possa parecer espiritualmente nobre, tem levado muitos a refletirem sobre a real aplicação prática desse conceito. Afinal, cada vez mais os membros percebem que possuem pouco ou nenhum poder de decisão sobre os recursos que ajudam a manter, o que tem gerado desconforto e um sentimento de distanciamento da verdadeira comunhão ensinada nas Escrituras. Terceiro, supressão do ensino e exaltação da imagem pessoal. As lives e o culto à imagem do presidente suprimam o ensino sério da sã doutrina. Pastores capacitados como Marcelo, Daniel, Diniz, Alexandre, Gilson, entre outros, foram deliberadamente cerceados, para que não ofusquem a liderança central. Como se o ministério fosse palco de vaidades, e não um serviço prestado ao corpo de Cristo com os dons que o Espírito reparte conforme lhe apraz. Além de limitar a atuação desses pastores, observa-se uma constante tentativa de reparar a imagem do presidente junto à igreja sempre que ele se exalta ou se altera nas transmissões. É perceptível que, logo após episódios que desgastam sua figura, a escola bíblica dominical seguinte costuma apresentar testemunhos cuidadosamente escolhidos, normalmente de crianças ou idosos, exaltando sua pessoa, como forma de gerar comoção e suavizar os impactos de atitudes claramente incompatíveis com o ministério pastoral. Essa prática banaliza a simplicidade do Evangelho e instrumentaliza os mais humildes como massa de manobra, numa tentativa de restaurar artificialmente a imagem de um homem que, por suas próprias palavras e ações, demonstra reiteradamente desinteresse pelo bem do rebanho e pela honra de seus pastores. Quarto, má gestão dos recursos e investimento disfarçado em marketing.
O investimento em marketing por parte da liderança tem sido desproporcional e, em muitos casos, disfarçado. Embora nas transmissões se afirme que a mídia tem procurado a Igreja Cristã Maranata para divulgar suas ações, sabemos que, na realidade, é a própria Igreja que financia essas aparições. Isso configura um desvio da verdade e representa a má administração dos recursos consagrados ao Senhor por meio dos dízimos e ofertas. Foram inúmeras as situações em que pastores e irmãos, ao procurarem apoio financeiro junto ao presbitério, depararam-se com negativas ou entraves administrativos. Todos nós já enfrentamos o desgaste de organizar contribuições entre os membros, as conhecidas vaquinhas, para socorrer irmãos necessitados, reformar templos ou adquirir equipamentos essenciais ao funcionamento das igrejas locais. Enquanto isso, o acesso ao caixa central, para onde vai a totalidade dos dízimos, é dificultado por uma burocracia excessiva e prazos que inviabilizam qualquer resposta eficaz. Essa estrutura desestimula os pastores a buscar apoio no lugar que deveria ser o primeiro a socorrer, evidenciando um descompasso entre o discurso e a prática da gestão da obra. Quinto. Frases e ameaças incompatíveis com o Evangelho, as constantes bravatas do presidente, como "quem não está satisfeito que saia, aqui não é seu lugar", entre outras, revelam uma liderança autoritária e carente de empatia. Essas declarações não refletem o amor de Cristo e ignoram o verdadeiro valor de uma alma, gerando escândalo entre os membros e feridas entre os obreiros. Outros episódios recentes como a EBD do dia 11 de maio, e a reunião com os pastores do Nordeste, mostraram quão penoso está sendo para o povo de Deus presenciar tamanhos absurdos. Nós viramos motivo de chacota em diversos canais do YouTube, por causa do mau comportamento do presidente, e sua maneira maldizente de tratar as pessoas. Diante disso, solicitamos ao Conselho Presbiteral que tome providências imediatas, conforme o Estatuto da ICM. A. Nos termos do artigo 19, 86º do Estatuto da ICM, coloquem o presidente em disponibilidade de suas funções, por abuso de poder, conforme o clamor dos membros desta instituição. B. Nos termos do artigo 19, 85º do Estatuto da ICM, efetuem o jubilamento do presidente. Essa seria a forma mais honrosa de ele deixar a liderança da instituição. No entanto, cientes da resistência a essa medida, sugerimos ao Conselho que tenha coragem de convocar uma nova Assembleia Geral para a reforma do Estatuto, com o objetivo de dar voz à Igreja, ao próprio Conselho e a todos os pastores, e eliminar toda e qualquer aparência sectária que possa existir entre nós. Queremos ser uma igreja evangélica verdadeira, transparente, bíblica e saudável. Vale lembrar que muitos pastores ainda não digeriram a votação para vice-presidente, quando concorriam os pastores Alexandre e Gilson, e o presidente, de forma imprópria, descreveu as características ideais de um vice, coincidentemente idênticas às do vencedor. Esse tipo de manipulação precisa acabar. Queremos mudanças reais. Como forma de expressar nossa firmeza neste propósito, iniciaremos as seguintes ações. Primeiro, junho e julho. Conclamamos as igrejas, coordenadores e pastores da região sul do Brasil e do estado de Minas Gerais que retenham seus dízimos nesses meses. Os recursos devem ser usados exclusivamente para as necessidades locais. A região sul ainda se recupera de enchentes e os irmãos precisam de ajuda. Em Minas, após anos de trabalho voluntário nos manaíns vendidos, o lucro não foi revertido para as igrejas. Usem o dízimo para os órfãos, as viúvas, a manutenção dos templos e as verdadeiras necessidades do rebanho. Segundo, outubro. As igrejas de todo o Brasil celebrarão o mês da dedicação de maneira diferente. Os dízimos não serão enviados ao presbitério, mas permanecerão nas igrejas locais para sustento dos necessitados, manutenção do templo e apoio às atividades da evangelização das crianças e adolescentes. Terceiro, novembro e dezembro. Caso o presidente ainda esteja no cargo, não financiaremos o trombetas e festas com os recursos dos dízimos. Todos os coordenadores deverão reter os valores em suas áreas. Estamos cansados de ver o fruto do nosso trabalho sendo usado em um marketing estéril e pregações que ninguém compreende, sem qualquer resultado prático de salvação. Reiteramos, esta não é uma rebelião. É um clamor pela verdade e por uma igreja que glorifique ao Senhor Jesus Cristo em tudo. O que hoje fazemos deveria partir do próprio Conselho Presbiteral.
Essa é a hora da verdade. Todos dizem que o presidente é o dono da ICM, se esta é a verdade, ele não renunciará ou será deposto. Mas se a obra é de Deus, e o Espírito Santo ainda continua nela, o clamor dos pastores e membros, crianças, pais, mães, viúvas, órfãos, pobres, ricos, será ouvido. Não mais nos calaremos. Maranata. Finalmente a membresia acordou para o que há muito tempo venho denunciando aqui no canal. Parabéns pela atitude nobre de enfrentar o rei da obra, acostumado com o poder que o cargo lhe confere. Nós apoiamos a manifestação dos irmãos, e faremos nossa parte em dar publicidade. O estatuto da organização não permite uma sucessão transparente e honesta. Mas desta vez, com a pressão exercida pela membresia, é bem provável que a liderança fique ainda mais fragilizada. Com o tempo, se não morrer, não terá outra saída, que não seja abandonar o palanquim. Apoie os irmãos que redigiram esta carta, digite nos comentários. #ForaGedeuti. Se você possui imagens de templos esvaziados, por favor me envie. Visite a loja do canal, e adquira já sua camisa. Que Deus nos livre das seitas. Amém.